Eu nunca achei que eu fosse gravar esse vídeo. Eu nunca achei que eu fosse passar por isso. Mas eu preciso ser forte. E eu preciso contar pra vocês, porque eu tô contando em todas as redes sociais como tudo aconteceu. E esse vídeo será um vídeo sem cortes, porque eu não tô nem com força pra editar nada, então só vou juntar tudo e fazer um vídeo. Hoje é o segundo dia praticamente, eu cheguei em casa ontem de noite, agora são meio-dia mais ou menos. E o meu final de semana foi horrível. Como eu disse, eu nunca imaginaria que eu passaria por isso que eu contei a minha gravidez logo no início, mas eu sei que a chance de ter um aborto era muito grande, mas mesmo assim, eu confiei que eu não iria passar por isso. Mas nas próximas vezes que eu engravidar, eu vou esperar 3 meses, mas não é nem por inveja, olho gordo, nada, porque eu confio que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo acontece porque antes de eu nascer, Deus já tinha escrevido que assim seria a minha história. Mas eu não vou, no caso, contar mais antes dos 3 meses, porque eu vou ter que fazer isso, se caso aconteça de novo outro aborto. Eu tenho que vir, explicar, deixar um vídeo, e esse vídeo vai ficar para sempre aqui, tanto aqui quanto em outras redes sociais, porque se eu apagar, as pessoas vão entrar no meu perfil e vão ficar perguntando, e a gravidez? Por que eu não tô mostrando o bebê? Porque não iriam saber que eu perdi. Mas eu tô tentando, gente, não chorar. Mas eu vou começar a contar como tudo aconteceu. Eu fiz só uma ultrassom na minha gravidez toda, que foi com 8 semanas e 2 dias. Eu fiz pra poder ouvir o coraçãozinho dele. Eu falo dele porque ainda não sei. Eu fiz a sexagem, ainda não peguei o resultado, fica pronto daqui uns dias. Eu fiz a primeira ultrassom, ouvi o coração do bebê e tava tudo bem. E alguns dias depois o bebê morreu, praticamente na mesma semana. Alguns dias depois o bebê morreu e eu não senti que ele tinha morrido. Eu conversava com ele, eu acariciava a minha barriga. Todos os planos que eu fazia, ele estava incluso. Ontem, quando eu cheguei do hospital, foi uma dor muito grande que eu senti, porque tudo que eu olho aqui em casa me faz lembrar do quarto, como eu ia deixar, das roupinhas que eu vi ali, o bebê conforto, tudo me faz lembrar dele. E isso me machuca demais. Eu sei que isso vai passar, mas ainda tá muito recente. E eu não questiono Deus. Deus, por que você mandou o meu filho embora de mim? Por que o Senhor recolheu ele? Eu não questiono, nem passa isso pela minha cabeça questionar. Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele que sabe o que iria acontecer no futuro. E se Ele me deu esse fardo, Ele sabe que eu consigo carregar. Então, não questiono Deus, porque foi o que o médico disse. O coração dele parou de bater por uma má formação, e Deus sabe o quanto eu pedia um bebê perfeito e saudável, que eu não aguentaria ter o fardo de ter que cuidar de uma criança, um exemplo, na cama, uma criança com deficiência, o quanto é difícil. Muitas pessoas conseguem, mas eu sei que eu não conseguiria. E Deus resolveu recolher meu filho. Eu fiz a ultrassom com 8 semanas e 2 dias, e a última ultrassom que eu fiz agora, que eu soube que o coração do bebê não batia, deu que ele morreu no máximo com 9 semanas, só que eu não senti nada, gente. Eu sentia enjoo, eu sentia cólicas, mas a minha doutora falou que cólicas é normal, porque é o útero dilatando, né? Então não passava pela minha cabeça que o meu bebê estava morto dentro de mim. Eu tinha morfológica marcada para fazer agora, quinta-feira, dia 18, e eu ia descobrir só na morfológica, porque eu não tive sinal de nada. Tudo começou no dia 13, eu acho que é dia 13, sábado, que eu tive um leve sangramento, mas foi muito, muito pouquinho.
Só que eu sei que sangramento às vezes é normal, né? Um descolamento. Aí a minha mãe, por ser da área da saúde, falou: vai no hospital, por mais que não seja de nada sério, vai no hospital pra ver o que aconteceu. E eu tava em outra cidade, eu tava na casa dos meus avós, e aí eu fui no hospital. Chegando lá, eu fui no hospital SUS, porque o meu plano é Unimed, né? Mas lá não tem particular, hospital particular. Então eu fui no SUS mesmo, cheguei lá, o doutor explicou: olha, pode ser duas coisas. Às vezes é uma coisa bem simples e às vezes é mais complicada do que posso imaginar. Às vezes é só um descolamento na placenta, algo mínimo, que é só você fazer um repouso, que depois já volta tudo ao normal. Ou às vezes pode ser um descolamento no útero e aí o caso é um pouco mais grave. Mas para nós saber, é só fazendo uma ultrassom. Mas ele passou uma medicação na veia para segurar o bebê, passou uma receita para mim comprar o remédio. E aí eu fui, já comprei o remédio, já tomei a medicação na veia, só que todo o tempo eu tava com muito medo, parecia que eu sentia, sabe, que tinha algo de errado. Desde que eu saí de casa. Um dia antes eu mandei foto pro meu marido da barriga, pra ele ver a barriguinha, só que o meu filho já tava morto, já tinha muitos dias. Aí eu mandei foto pra ele, quando foi no outro dia começou o meu mundo desabar. Aí eu cheguei no hospital, quando eu saí eu já tomei medicação e fui atrás de uma clínica pra fazer a ultrassom. Aí eu fiz a ultrassom no particular, consegui chegar antes de fechar lá a clínica. Quando eu cheguei lá, minha tia foi comigo, eu chamei ela pra ver o bebê, porque eu tava muito feliz, porque ia ver o bebê e ia descobrir qual era o problema, que eu achei que seria um problema simples. Só que a todo tempo eu tava com muito medo. Eu falei pra minha mãe, pro meu marido, que eu tava com medo muito grande do que poderia acontecer. Meu marido: não vai acontecer nada, depois desse nós ainda vamos fazer outro filho. Ele tava todo tempo tentando me animar. Aí quando eu passei pela ultrassom, o doutor, nossa, um amor de pessoa. Foi Deus que colocou ele na minha vida, porque tem doutores que eles são muito brutos, sabe? Quando eu cheguei lá na clínica, o doutor pegou e perguntou de quantas semanas eu estava. Aí eu falei: doutor, eu vou fazer 12, eu já estava ansiosa por essas 12 semanas, porque eu sei que muita gente aborta, né, antes dos 3 meses. Daí ele falou: então o doutor errou na ultrassom, porque aqui pelo tamanho do bebê não é de 12 semanas, é de no máximo 9 semanas. Ele fez por cima a ultrassom. Daí ele falou: você quer fazer por baixo? Daí eu falei que eu queria. Aí o doutor pegou e fez a ultrassom por baixo. Oi. Aí ele pegou e fez a ultrassom por baixo e falou: tem uma notícia que não é muito boa. Só que quando ele falou assim, eu achei que ele fosse falar que deu descolamento, que deu alguma coisa. Ele falou: o coração do seu bebê não bate mais. É cabeçona. Ele disse que tá de 11 semanas? Isso. Pelo ultrassom? É. Será? Isso que eu faço 12 segunda. Tá menos? Nessa hora minha tia pegou na minha mão e eu comecei a chorar, e ela também começou a chorar, e eu tava filmando tudo porque eu queria ouvir o coração. Só que quando ele tinha feito a ultrassom por cima, eu falei: doutor, e o coração do bebê? Ele disse: não, quando é muito novinho não é bom ouvir, porque o Doppler esquenta, faz mal pro bebê. Mas eu achei estranho, porque a minha primeira ultrassom foi com 8 semanas e alguns dias, né? Mas eu acho que ele queria ter a confirmação de que realmente o bebê estava sem vida. Porque só pela ultrassom já dá de ver que o bebê já estava se decompondo. Já tinha praticamente 20 dias morto dentro de mim. E aí ele pegou e fez por baixo, falou isso, eu comecei a chorar. E eu tava filmando porque eu queria ouvir o coração do bebê. Daí
Ele falou, vai lá no banheiro se trocar que eu vou fazer o laudo de que o bebê não tá mais vivo. Daí eu fui no banheiro com o celular filmando, assim, eu lembro que eu coloquei o celular assim na pia e comecei a chorar, daí eu peguei e desliguei a filmagem. Aí o médico disse, pode chorar, chora, chorar alivia. E ele foi muito humano, sabe? Ele, lá na sala dele, eu falei, doutor, eu posso ligar pro meu marido? Ele falou, pode. Daí eu liguei pro meu marido, liguei pra minha mãe. E a minha avó tava todo tempo me ligando, porque eu tava na casa dela, né? Daí a minha tia atendeu e falou, mãe, ela tá fazendo a ultrassom dela, tá tudo bem? Como a minha avó já tem um problema de coração, a minha tia falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. O meu avô já tava na porta do hospital, já preocupado, porque eu tinha saído cedo e ainda não tinha voltado, né? Tava tomando medicação. Aí eu liguei pro meu marido ficou sem reação. Ele não conseguia nem falar. Aí o doutor pegou, pediu pra conversar com o meu marido, mandou um áudio pra ele, porque o meu marido teve que me buscar às pressas lá na minha avó, né? Porque eu não ia aguentar ficar lá. E eu tinha que também tirar o bebê, porque já tinha muitos dias que estava morto. E como eu tenho um plano de saúde daqui, eu tinha que vir pra cá. Aí meu marido ficou sem reação, não conseguia falar. Eu liguei pra minha mãe, foi um desespero. Aí o doutor mandou um áudio pro meu marido falando que não precisava ele ter pressa, que eu tava bem, que eu não tava sangrando, não tava tendo hemorragia, nada. Que só simplesmente o bebê não tava vivo. E não precisaria ele ir com pressa, que às vezes poderia acontecer até algo pior, né? E o doutor, eu até fiquei apreensiva, será que não foi porque eu lavei o banheiro um dia anterior? Será que não foi isso, não foi aquilo? Mas o doutor explicou que o bebê, o coração dele parou de bater por má formação, não foi esforço, não foi nada, foi porque deu uma má formação e o coração parou de bater. Em algumas pessoas, o coração não para de bater e vem criança com deficiência, só que Deus escolheu levar ele. E eu entendo que a vontade de Deus sempre é melhor que a nossa. Então não vou questionar Deus por isso. Só que me machuca muito porque eu já tinha feito planos, o chá revelação era no Dia das Mães, já estava tudo pago. No dia que eu descobri que o coração do bebê não batia, de tarde eu ia pedir o carrinho de bebê que meus avós tinham dado. Eu tinha ganhado um dia anterior um monte de roupinha da minha tia, daí eu até deixei lá porque eu não quero ver, quero evitar. Aí depois disso o meu marido me buscou lá e trouxe. Chegando aqui eu fui direto para o hospital que tinha a minha doutora que me atendia. Eu falo tinha porque eu já troquei de médica. Eu cheguei ali, eles ligaram para minha médica não foi me atender, sendo que ela era minha ginecologista há praticamente 3 anos. Ela não foi me atender porque não era o horário dela. E aí ela falou que era pra mim esperar até segunda-feira, sendo que o bebê já estava morto há 20 dias, já estava se decompondo a ponto de eu perder meu útero, de dar uma infecção. E ela falou que era pra esperar até segunda-feira pra ver o que ia fazer. Aí foi quando eu fui pra outro hospital, como aqui é uma cidade grande, tem vários hospitais. Fui pro Santo Antônio, passei com outro doutor lá. O doutor também foi um excelente doutor. Eu até perguntei se tinha possibilidade da ultrassom Tererra. Ele falou que não tinha possibilidade, que realmente o bebê já estava morto, que dava de ver, né, que ele já estava se decompondo. Aí depois dali começou uma tortura, porque como o aborto não evoluía, o meu útero, ele fez o toque, o útero estava fechado. Eles me internaram umas 11 e pouco da noite no sábado. Eu tô internada aqui agora, tô esperando para ver se vão trazer medicação, porque o doutor disse que vai aplicar uma medicação pro colo do útero abrir, porque eu não tô tendo sangramento, né? Só tive um pouquinho de manhã e não tô tendo mais. Aí ele disse que vai aplicar a medicação, aí depois vai saber se vai fazer curetagem, como que vai funcionar, né? Eu tô com o olho assim bem inchado, porque eu choro toda hora. Eu não esperava por isso. Eu achava que já tava completando 12 semanas, né? Segunda-feira, que a parte de risco tinha passado.
E aí hoje, quando eu recebi a notícia que o coração do bebê não batia mais, foi um baque muito, muito grande. Só quem sabe mesmo é a família, não falei pra ninguém. E de eu ter postado nas redes sociais e ter que se explicar, e ter que explicar para cada um depois, o chá revelação também, já estava tudo pago, depois já tinha mandado o convite, depois eu tenho que avisar um por um. Isso me machuca demais, só que eu não questiono Deus o porquê Ele fez isso. Porque acima de tudo a vontade dele sempre é a melhor. Eu apenas choro porque eu fico pensando no bebê. Eu fico pensando que em outubro eu iria ganhar ele, que toda segunda-feira eu fazia semanas e agora as minhas segundas vão ser vazias. E que eu fui muito feliz em ter gerado o bebê por esse tempo, por mais que seja um tempo curto, mas eu fui muito feliz todos os dias, eu desejei muito todos os dias. O que me machuca é lembrar que o coração dele não bate mais, sabe? Eu sei que ele tá aqui, porque o corpo ainda não expeliu, mas lembrar que o coração dele não bate e que eu vi ele na tela da TV, que o coração dele tava batendo, senti os sintomas de gravidez e agora saber que ele não tá mais vivo, isso dói demais. Eu já chorei tanto, que parece que não tenho nem forças mais pra chorar. Eu tô aqui internada e meu marido foi lá em casa agora, já são quase meia-noite. Ele foi lá em casa tomar um banho, buscar as coisas dele pra ele ficar aqui comigo. O meu plano é apartamento, então eu tô num quarto sozinha, mais tranquila. Mas é isso, né? A vontade de Deus sempre é a melhor. Não questiono Deus o porquê disso, porque pelo que o doutor falou, o bebê, o coração dele parou de bater por má formação. Não foi esforço, não foi nada que eu fiz. Foi apenas uma má formação. E Deus viu. Às vezes viria um bebê com problema, né? De saúde, alguma coisa assim que Deus via que eu não iria suportar, então ele achou melhor recolher, porque a minha oração sempre era para que meu bebê fosse lindo, perfeito e saudável. E talvez ele não seria, então Deus fez isso, mas eu tenho certeza que o meu bebê arco-íris ainda vai vir, que um dia eu vou ver esse bebê que eu gerei por praticamente 2 meses, eu vou ver lá no céu. Eu fui muito feliz gerando ele. Eu amei todos os dias, eu desejei. E tem roupinha dele, tem tanta coisa do bebê lá em casa. Porque eu tava muito ansiosa. Daqui um mês eu ia descobrir no chá revelação, eu já fiz a sexagem, vou até pegar o resultado, vou ver qual era o sexo do bebê. Mas agora eu não tenho mais o bebê. Mas tá tudo bem, Deus sabe o que faz. Esse é o quarto que eu tô, ó. Aqui tá a garrafa d'água, minha bolsa. Ali tem o telefone. Ali tem um sofazinho, tem ar-condicionado, TV. Aí ali é a porta do banheiro, a porta de entrada, tem um frigobar. Aqui uma cadeira para acompanhante, um armário. Ali dentro tem refrigerante, todinho, água, várias coisas. E eu tô deitada aqui, ó. Me deram uma coberta. Chegou aqui meu lanchinho. Agora já é quase meia-noite. Eu vou comer porque eu não jantei, né? Aí eu tô com muita fome. E eu saí só na segunda, de meio-dia, mais ou menos. Eles colocaram medicação na minha veia. Quando foi umas 4 da manhã, ela foi lá e introduziu aqueles comprimidos na vagina, que é pra induzir o aborto, né? Porque o meu útero tava fechado, eu não sangrava. E aí ela introduziu aquele comprimido, eu fiquei algumas horas sem dor, mas depois eu comecei a sentir uma dor insuportável. Eu
sempre falava que eu queria o parto cesárea pra mim não sentir a dor do parto, mas dessa vez, além de eu sentir a dor do parto normal, eu senti ainda a anestesia da cesárea. Era contrações muito fortes, que parecia que o meu osso, assim, ó, da lombar ia rasgar, a barriga, uma cólica muito forte. E não eram umas contrações com distância grande. Em menos de 1 minuto, ela vinha e voltava, vinha e voltava. Eu fiquei 3, 4 horas sentindo aquela dor. Eu ia debaixo do chuveiro na água quente. Meu marido massageava, assim, as minhas costas, eu também. Só que é uma cólica muito forte. E eu senti a dor do parto. Eu passei por tudo que eu iria passar para ter um parto, uma cesárea. Só que eu passei, só que não para ver o meu filho vivo, para ver ele morto. Aí depois de algumas horas, isso foi umas 4 horas da manhã, quando foi umas 9 horas da manhã eu comecei a sangrar, eu senti uma pressão assim na vagina, que foi quando realmente eu acho que o útero abriu e saiu sangue. Aí dali a pouco eles já vieram e já me arrumaram para mim ir para a sala de cirurgia. Minha mãe me acompanhou muito, graças a Deus, a minha mãe, por ser da área da saúde, me acompanhou, então passava uma confiança a mais. E eu gravei, assim, algumas coisas para vocês, porque eu mal pegava no celular. Quando eu tinha, assim, um momento de alívio, sem dor, eu peguei o celular e gravei algumas coisas, porque eu ia deixar aqui registrado tudo, né? E aí eu fui pra sala de cirurgia, eles aplicaram aquela anestesia hack da cesárea. Meu Deus, que coisa agoniante é aquilo. Eu não sabia que era daquele jeito, a ponto de você ficar agoniada. Eu não sei se era por causa do aborto já. Eu não conseguia, né, mexer nada do corpo e eu ficava agoniada porque eu não conseguia mexer nada. Aí a minha mãe filmou, o bebezinho tava dentro daqueles copos de urina, de xixi, sabe? Mas já tava só... Não dava, ele não tava formadinho, porque com 12 semanas já era pra ter as perninhas, os bracinhos. Ele não tinha, ele só tinha um corpinho e a cabeça. Ela tirou foto, eu também vi lá na hora, essa hora eu vi. Mas durante o procedimento eu passei tudo dormindo, eu não vi nada. Eu só vi depois que acabou o procedimento. Aí eles me levaram pra sala, e quando eles me levaram pra sala, eu não aguentava mais sentir dor, eu já tinha sentido dores horríveis de contrações, e quando eu fui pra sala, que foi passando o efeito da anestesia, eu comecei a sentir uma dor, tipo uma contração no útero muito, muito forte, que eu não aguentava, eu chorava de dor e eu pedia medicação na veia, porque eu não tava mais aguentando, e as meninas me deu medicação e não cortava, eu pedia medicação mais forte, daí eles foi lá e me deu uma outra medicação sem ser forte, porque o doutor não tinha liberado uma mais forte, não passava. Eu não aguento mais sentir dor. Não aguento. Gente, olha minha cara como tá. Eu não tô aguentando mais. De madrugada, a mulher introduziu 4 comprimidos pra induzir o aborto. Quando foi de manhã, eu sangrei, era umas 8, mais ou menos, da manhã. E eu senti dor como se eu tivesse parto normal. Toda hora vinha contração e parava. Aí, quando eu sangrei, eu fui para fazer curetagem e me aplicaram uma anestesia hack. E agora que tá passando o efeito, é 4 horas da tarde e o meu útero tá, eu acho que contraindo, e tá doendo muito, muito. Eles colocam um remédio aqui, mas não passa, a dor é muito forte. E as contrações que eu senti de manhã também foi muito forte. Eu tô sentindo dor desde manhã cedinho. Já são quase 12 horas sentindo dor. Eu não tô mais aguentando. Nunca mais eu quero passar por isso. Deus nunca mais permita eu passar por isso. Eu não imaginava que era difícil assim, gente. Eu preferia que, se fosse pra abortar, que fosse da forma natural, não assim. Mas não teve como, né? E aí eu tô aqui com muita dor mesmo, muita dor mesmo. E aí eu descobri que eu tava com bexigoma, porque como, acho que é bexigoma o nome, como eu estava anestesiada, eu não sentia vontade de fazer xixi, então eu fiquei praticamente umas 6 horas ali tomando soro, a minha bexiga inchou e começou a dar contração, cólica,
ficar muito, muito, muito forte, que eu não conseguia nem se mexer, assim. Eu triscava na barriga, tava tudo muito duro. E doía, doía, doía muito. Aí quando passou o efeito da anestesia, eu falei pra minha mãe, né, por mensagem, que eu tava sentindo uma dor muito grande. Ela falou, às vezes isso é vontade de fazer xixi, se chama bexigoma. Aí eu fui no banheiro, tive que ir assim, o meu marido me ajudou a todo instante, ele que levantava a cama pra mim, me dava comida, ia comigo no banheiro, me deu banho, me vestia. Agora eu tenho certeza que se o meu marido não fosse quem ele é, eu não sei o que seria de mim, se eu aguentaria. Graças a Deus eu tive o apoio dele todo o tempo. E aí eu fui no banheiro pra fazer xixi. Quando eu fiz xixi, foi como se estivesse tirando a dor com as mãos. Foi um alívio, mas um alívio tão grande, só que eu não sabia. E as enfermeiras achavam que eu tava sentindo só dor e não era por causa da urina. Se eu tivesse falado que eu não tinha feito xixi, nada, talvez elas teriam pegado um piniquinho, alguma coisa, porque eu não podia me levantar a cabeça. Se levanta a cabeça antes de passar o tempo, que foi umas 5, 6 horas deitada, dá uma dor muito forte na cabeça. Então eu fiquei todo o tempo deitada, só levantei mesmo depois de 6 horas, 5, 6 horas da cirurgia pra fazer o xixi. E aí aliviou a dor, mas antes disso eu passei momentos de muita dor. Eu tava muito cansada porque eu não conseguia dormir, eu cheguei no hospital era umas 11 e pouco. Nós chegamos da cidade aqui umas 6, 7 horas da noite, já fomos direto pro hospital, não viemos nem em casa, então não jantamos, ficamos até 11 e pouco da noite para conseguir a internação. Eu agradeço a Deus pelo marido que Deus colocou na minha vida, que é igual eu tava falando no Instagram, Deus sabia que eu iria passar por isso tudo e me deu o marido que eu tenho. Eu a todo instante, desde a hora que eu cheguei em casa, cheguei ontem de tarde, que eu vi ali as roupinhas, o bebê conforto, me deu um desespero, uma crise de choro, eu comecei a chorar, chorar. E a todo tempo eu quero chorar, sabe? Eu quero me trancar no banheiro, chorar, chorar, chorar. Aí o meu marido, ele sempre fica comigo, aonde eu vou ele vai atrás de mim pra mim não ficar chorando. Mas eu não fico chorando do tipo, Deus, por que levou meu filho? Não, eu fico chorando porque eu já tinha feito planos, que eu ia ver ele, que eu ia sentir o cheirinho, que eu ia beijar, que no final do ano eu ia ter um bebezinho. Eu choro por isso, pelas coisas que eu planejei e não vai ser possível acontecer agora. Mas ele tá num lugar muito melhor que aqui. Ele tá junto com o Papai do Céu. E eu troquei de ginecologista porque isso já foi pra me mostrar que se eu precisasse dela eu iria ficar na mão. Então eu já troquei e passei ontem com uma nova ginecologista que, por sinal, maravilhosa, não tenho o que reclamar. Ela disse que daqui 40 dias eu vou voltar porque foi feita a curetagem e foi mandado pra autópsia. E eu também tô com infecção muito forte, é tipo uma candidíase, mas não descobriu o que eu tinha a minha outra doutora. Essa, ela já falou que daqui 40 dias, quando eu voltar, ela já vai colher, mandar para o laboratório para saber o tipo de bactéria exata que eu tenho para tratar com medicação certa. Vai investigar se eu não tenho trombofilia, por mais que o bebê morreu por má formação, ela vai investigar se não foi uma trombofilia, se foi a infecção que fez eu abortar. Ela vai investigar também através da autópsia, vai ver tudo, o porquê aconteceu esse aborto, se simplesmente foi só porque tinha que acontecer ou se foi algum problema. E uma médica muito boa. Agora eu mudei de hospital, mudei de ginecologista e eu tô bem, gente, eu tô melhorando. É um luto, é uma coisa que eu achava que era impossível a gente ficar tão derrotada, sabe? Quando eu via algumas mãezinhas perdendo, eu pensava, nossa, será que dói tanto assim igual quando é uma pessoa já grande, um bebê grande, um adulto? Mas dói, 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 dói muito, só sabe mesmo quem passa, porque dói demais. Mas eu sei que vai passar, uma hora vai passar, tá muito recente, né? Isso aconteceu sábado, hoje é terça. Então tá muito recente, mas eu creio que o que Deus me prometeu, Ele vai me dar, que Ele não é homem que promete e não cumpre,
tudo que ele promete, ele cumpre. Ele sabe que eu devia passar por isso. Ele me mostrou quão forte eu sou. Esse bebê veio também para me mostrar que eu sou muito mais forte do que eu imaginava, que o amor por um filho é incondicionalmente infinito. Você não sabe explicar o amor que você sente por um ser que você nunca nem viu, sabe? É um amor muito grande. Ele veio para amadurecer eu, meu esposo. O meu esposo e eu precisava passar por isso. Tudo a gente tem que levar como um aprendizado, nada é em vão. Mas eu quero deixar aqui registrado que eu gerei o meu filho por pouco tempo, foi 2 meses no máximo, né? 3 meses ficou na barriga, mas foi 2 meses que ele estava vivo. E eu amei intensamente todos os meus planos, o meu bebê estava incluso. Eu fui muito feliz em gerar esse filho. Eu conversava com ele todos os dias. Eu abençoava ele no meu ventre. Eu pedia a Deus uma gestação tranquila, um bebê saudável. E foi a melhor coisa que me aconteceu, foi gerar um filho. Deus sabe o quanto eu sonhava por isso. E sonho ainda, né? Mas Ele sabe qual o momento certo para poder me entregar. E eu peguei e guardei as roupinhas para mim não ficar olhando. Mas eu creio que em breve Deus vai mandar outro bebê. Um bebê arco-íris. E aonde foi choro vai ser alegria. Mas dói ainda. Dói muito. Mas vai passar. E o outro bebê que vir não vai ser para preencher, substituir. Nem um filho substitui o outro. Os nomes que eu tinha escolhido, eu ia vir aqui falar pra vocês, né? O nome que eu tinha escolhido era Felipe, que é o nome do meu esposo, o segundo nome, ou Maria. Eu vou pegar o resultado da sexagem essa semana, não sei se vai dar de ver, porque como já estava morto, já tinha praticamente 15 dias, não sei se consta na sexagem. Graças a Deus que eu fiz a sexagem, Deus sabe de tudo. Porque eu ia esperar pela ultrassom e eu nem ia saber o bebê que eu tava carregando aqui. Então acho que na sexagem vai dar de saber. E se for o Felipe, que era conforme eu sentia, o meu próximo filho não vai ser Felipe, vai ser outro. Porque Felipe só foi um. Ou se for Maria, a outra também não vai ser Maria. Maria só é uma. Então será outros nomes. Mas para quem ficou na curiosidade era Felipe ou Maria. Tava tudo preparado. Sábado chegou o meu vestido do chá revelação. Fotógrafo, decoração, local, tudo tava preparado já, porque tem que pagar antes, né? Mas eu já tinha mandado o convite, eu tive que mandar agora o convite para todo mundo. Eu fiz uma lista de transmissão, né, para não ter que ficar explicando um por um. E mandei avisando que o chá revelação foi cancelado e dei uma explicada por cima. Não contei para todo mundo, só mesmo a família ali, que as pessoas que convivem comigo, que sabiam o que estava acontecendo, que eu estava internada. Ninguém sabia, porque eu não tava boa para ter que ficar explicando um por um para amigos, tudo. Então eu preferi fazer um vídeo e já contar direto para todo mundo nas redes sociais e deixar lá já registrado. Por isso que da próxima vez eu não vou contar antes. Não é porque eu não considero vocês, mas é porque eu não quero passar por tudo isso de novo. De se chegar a acontecer um aborto, eu ter que vir aqui explicar, gravar esse vídeo, sabe? Porque é um momento muito doloroso que você quer viver o seu luto, mas você também deve resposta para quem te acompanha. Mas eu agradeço o carinho de todo mundo, tô recebendo muito carinho. Eu não vou conseguir responder porque eu não tô com cabeça para isso, eu simplesmente olho e curto. Mas eu tô vendo as mensagens de todo mundo. Quantas pessoas que já passou por isso, né? Eu achava que eu nunca ia aguentar passar por isso, mas Deus nos mostra, né? Que somos fortes, que conseguimos vencer coisas que a gente achava que nunca aguentaria.
igual eu fui tentante por 3 anos e 2 meses. Eu achava que eu não iria ser uma pessoa que aguentaria ser tentante. Eu via vídeos de outros tentantes e nossa, eu não aguentaria passar. Eu aguentei. E eu falava sempre, eu prefiro esperar anos e anos do que ter um aborto. Eu tive um aborto. Então, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Mas é isso. Que a vontade de Deus sempre venha prevalecer, que a vontade dele sempre é a melhor. E eu fui muito feliz pelo presente que ele me deu. E agora meu bebê tá lá com o Papai do Céu. E eu fui muito feliz o tempo que eu tinha ele no meu ventre. Eu demorei a acreditar que eu tava grávida e agora eu demoro a acreditar que eu não tô grávida. Fica um vazio muito grande, sabe, no coração, na barriga. Toda hora eu vou com a mão na barriga e eu lembro que eu não tô grávida, daí eu tenho que ficar me policiando. Toda hora parece que eu vou conversar com o bebê, daí eu lembro. Ou toda hora eu olho pra alguma coisa, tipo o quartinho que eu já tinha planejado que eu ia fazer, mas eu não tenho mais bebê. Então toda hora é uma dor, sabe? É muito forte, mas eu vou vencer e em breve eu venho contar o meu novo milagre que Deus vai me entregar.